Meta 7. Na meta de hoje, você tinha uma questão para você resolver que ela é a verdadeira cara da tua segunda fase em trabalho. Essa questão ela já caiu diversas vezes na prova da OAB, variando apenas o mérito, né? O tema que é cobrado em relação a esse tipo de previsão normativa. Então, o que dizia para você a questão da meta 7? Uma determinada categoria profissional acertou em convenção coletiva com a categoria econômica que a jornada de trabalho dos empregados passaria a ser, a partir de fevereiro de 2023, de 4 horas diárias durante os 7 dias da semana. Em contrapartida, os trabalhadores não teriam repouso semanal remunerado, pois, mesmo sem o repouso, a jornada seria de apenas 28 horas, inferior ao módulo constitucional. Considerando os fatos e o que dispõe a CLT, responda as indagações a seguir. Qual o questionamento que a banca te fez? Quanto à supressão do repouso semanal remunerado, a norma coletiva é válida? Esse tipo de pergunta, ele já automaticamente te exige que você comece respondendo sim ou não. Então, a norma coletiva é válida? Não. Pois. Qual a justificativa que a gente vai dar, gente? É objeto ilícito a negociação coletiva que suprime ou reduz o repouso semanal remunerado. Então, não, pois consiste em cláusula ilícita a norma coletiva que suprime o repouso semanal remunerado nos termos do artigo 611-B, inciso 9 da CLT. O que você tem que ter em mente? Toda vez que a banca te perguntar se pode ou não pode ser objeto de negociação coletiva, só tem um lugar para você procurar. Ou vai estar no 611-A e você vai dizer que pode, ou vai estar no 611-B e você vai dizer que não pode. Então, essa é uma questão que já caiu 399 vezes. Se cair de novo para você, você não pode errar de jeito nenhum. Então, marca o 611-A, marca o 611-B e toda vez que tiver essa ideia de se pode ou não pode ser objeto de negociação, você vai lá olhar. Para fins de pontuação, é obrigado que conste na sua resposta isso aqui, ó, cláusula ilícita, objeto ilícito. E nesse tipo de pergunta, sim, não, você é obrigado a responder sim ou não, sob pena também de incorrer na nota 0. Então, se você tivesse só falado que é objeto ilícito e não tivesse falado sim ou não, também ia tudo para o ralo. Especificamente nessa questão, a OAB ela também aceitou que você colocasse o tema 1046 do STF. Então, quem botou isso aqui, sei lá nem de onde tirou, porque você não vai decorar para a prova todos os temas, mas se você também citou esse tema aí, também foi aceito pela banca para fins de pontuação do fundamento, embora, gente, na hora da prova, 1000 vezes melhor você correr aqui no 611-B, lá vai ter tudo que você precisa para dizer que é objeto ilícito, beleza? Na letra B, a banca perguntava: se o seu cliente, empregado dessa sociedade empresária, considerasse injusta a cláusula e quisesse anulá-la judicialmente, olha a pergunta: contra quem ele deveria ajuizar a ação? Ou seja, quem figurará no polo passivo dessa ação que objetiva a nulidade? O que você sabe?
Toda vez que você estiver discutindo invalidade de cláusula coletiva, existe uma situação em que o sindicato subscritor, ele figura como litisconsorte necessário. Então, você vai ter duas pessoas no polo passivo, a empregadora e o sindicato subscritor. Nesse caso, a gente tem acordo ou convenção. Convenção. Então, a gente vai ter os dois sindicatos subscritores juntamente com a empregadora. Então, a pergunta é: contra quem deveria ajuizar a ação? A ação deveria ser ajuizada contra a empregadora, sendo litisconsortes passivos. Passivos porque está no polo réu, tá? Necessários os sindicatos subscritores da norma. Vou só voltar aqui na questão para ver se ele fala quem são os sindicatos. Não fala quem são os sindicatos. Então, a gente pode deixar dessa forma, tá? Conforme artigo 611-A, parágrafo 5º da CLT. Então, toda vez que você tiver uma ação que envolve a discussão sobre nulidade de cláusula sindical, o sindicato que subscreveu a norma é litisconsorte passivo necessário. Ele não é o único réu, você vai entrar contra a empresa e vai incluir, hoje, dependendo de ser acordo ou convenção, sindicatos que subscreveram a norma. Beleza? Então, chegamos aqui à conclusão da nossa meta 7. Ainda temos mais 3 metas para bater e finalizar o nosso cronograma da aprovação da tua segunda fase em trabalho. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, abre a descrição do vídeo, entra no grupo para você ter acesso a conteúdos exclusivos. Lembra de deixar o seu like para engajar o canal e permitir que esse conteúdo também seja entregue para outros alunos que estão se preparando para a segunda fase em trabalho.